A seguir, você vai ouvir um trecho do programa Bom Exemplo FM, da Rádio ABC. Aqui você pode ouvi-lo quando, como e onde quiser. E também pode mandar para os amigos, claro. Boa audição! E hoje a gente conversa com os indicados da categoria Inspiração. Eu começo com ela, que começou a exercitar essa habilidade de fazer o bem, de olhar para o próximo, de ter empatia e de ser inspiração, acho que ainda na adolescência. E isso é muito bonito, isso é muito especial. É algo que eu acho que a gente não tem como ensinar para o outro, mas a gente pode incentivar que ele exercite, porque a empatia é quase que um músculo, assim, a gente precisa exercitar para que ela faça efeito, para que ela apareça ali. E eu converso então agora com ela, que há mais de 14 anos desenvolve a sua liderança em vários projetos, em várias iniciativas. Ela já se envolveu com brechós, com sebos, com iniciativas da questão ambiental, dos animais, enfim. Gabriela Lamb, bem-vinda ao Bom Exemplo. Bom dia, muito obrigada, Marina. Estou muito feliz por estar aqui conversando com você. Ela que é indicada na categoria Inspiração, já trabalhou com ONGs, já trabalhou em projetos, por exemplo, da revitalização do Arroio Schmidt, lá de Campo Bom, e outras tantas iniciativas aí, tanto nas questões ambientais quanto nas questões sociais de maneira geral. Brechós, sebos, captação de recursos para ONGs, acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade e enfim. A Gabriela também trabalha com o conceito da comunicação não violenta. E ela faz palestras, ela ministra cursos, incentivando tudo isso. A formação inicial dela, pelo que eu sei, é no direito, mas ela, como ela mesma diz, ela tem se dedicado muito mais para a parte dos sociais do que dos jurídicas, quando o assunto são as ciências jurídicas e sociais. Então, em seguida a gente vai conversar com a Gabriela para entender mais sobre o que inspira ela, o que iniciativas que ela tem feito e os planos aí para o futuro. Vamos ver se agora a gente consegue. Gabriela, bem-vinda ao Bom Exemplo. Muito obrigada, acho que agora vai funcionar. Tô te ouvindo bem baixinho, mas agora a gente consegue conversar. Quero saber, então, já falei bastante aqui sobre o teu currículo, sobre a tua trajetória. Eu quero saber por que tu acha que veio parar nessa categoria Inspiração. Eu fiquei bem surpresa com o convite. Como tu falaste, assim, há bastante tempo, já há 14 anos, eu tenho uma oportunidade de desenvolver o trabalho voluntário através de grupos sociais, né, que desenvolvem também a liderança. E eu acredito que eu tenha chegado até aí, porque principalmente no ano passado tive inúmeras oportunidades de facilitar conversas sobre comunicação não violenta. Inclusive, acredito que o problema do nosso contato hoje tenha sido pelo fato de eu estar em Blumenau. Então, eu vim fazer mais um treinamento de comunicação não violenta aqui, vim gravar, na verdade, não vai ser presencial. E ano passado facilitei mais de 50 experiências assim, relacionadas a esse assunto, que é algo que é uma prática de comunicação que eu aprendi através do voluntariado. Então chegou a mim através dessa oportunidade de praticar liderança, do voluntariado, e eu tenho encarado como uma missão mesmo de poder conversar com as pessoas sobre como a gente pode ter melhores conversas. Eu acho que a gente nunca precisou tanto disso, né? Exercitar essa comunicação não violenta, uma comunicação também mais assertiva, porque agora à distância a gente já vivia um mundo digital, mas parece que na pandemia a gente se deu conta que a vida realmente é digital, e se não fosse por ela ou por essas conexões à distância e online, a gente não conseguiria continuar mantendo essa nossa manutenção da vida social, essa manutenção das aulas, enfim. E isso requer uma mudança na forma de nos comunicar. E também o isolamento social, a gente está confinado dentro de casa, muitas vezes acaba aumentando as tensões e também as violências. Eu andei pesquisando, eu pesquiso a questão das crianças, a violência contra as crianças, e a violência contra as crianças cresceu, não de maneira surpreendente, nesse momento de isolamento, porque muitas das crianças estão em casa com os seus
agressores, por exemplo. Mas a gente vê outras situações em que isso também tem acontecido e tem se agravado. Então, eu acho que o teu trabalho e esse exercício, ele nunca foi tão necessário quanto agora. Como que a pandemia tem impactado nas tuas práticas, Gabriela? Eu acredito, Marina, que como tu trouxe, assim, a pandemia nos mostrou que existe essa violência que é mais nociva, né? Mas também existe uma violência que às vezes a gente nem se dá conta, que é na forma, às vezes, da gente não saber como ouvir o outro. Então, a gente percebe um aumento de porcentagens de divórcio. Ontem mesmo estava olhando uma reportagem aqui em Santa Catarina, foram 30% a mais de divórcios. No Rio Grande do Sul, o aumento também está bem parecido e todos os países, né, estão demonstrando que as pessoas não estão conseguindo conviver juntas. Porque antes a gente conseguia fugir e agora a gente não tem para onde fugir e a gente percebe que apesar da gente saber falar, a gente não sabe se comunicar. E principalmente nós não sabemos escutar o outro. Então, numa realidade em que o abraço é impossível, a escuta acaba sendo a única forma da gente acolher o outro. E a gente vê que a gente está faltando muita empatia, esse acolhimento. E como tu bem colocaste, assim que eu entrei no ar, a empatia é de fato um músculo, né? E a gente precisa exercer. Só que como a gente vai exercer essa empatia? Como a gente vai fortificar esse músculo? Fazendo exercícios, fazendo práticas que demandam muita energia. Então, algumas pessoas me convidam para falar sobre comunicação não violenta e acreditam que seja uma forma mágica ou uma varinha mágica de como mudar a forma de se comunicar com o outro. E como não tomar um shake, assim. Toma um shake e melhora na hora, instantâneo. Exatamente. Então, a gente precisa, antes de mais nada, desconstruir muitos formatos de comunicação que a gente aprendeu até aqui, que são formatos disruptivos, em que a gente não comunica, a gente agride com as palavras, né? Às vezes, o jeito que a gente fala com o outro coloca aquela outra pessoa numa posição de ou nos atacar ou se defender. E quando a gente coloca as pessoas nessas posições, a gente não consegue construir nada. Então, através da comunicação não violenta, a gente percebe alguns caminhos em que a gente pode facilitar essas pontes para que a gente juntos consiga construir uma realidade melhor para as pessoas, baseada na empatia. Então, é algo muito bonito a comunicação não violenta. Ela é uma pesquisa que foi iniciada na década de 60 por um psicólogo nos Estados Unidos, que é o Marshall Rosenberg, e segue continuando aí. No Brasil já chegou faz uns 30 anos, já está na nossa justiça, então tem algumas práticas de justiça restaurativa que colocam em prática a comunicação não violenta. Então é algo realmente muito bonito em que eu aceito os convites para fazer tanto de forma profissional e especialmente através do voluntariado, porque eu percebo que, assim como para a minha vida foi transformador, o mundo, ele precisa dessa prática para que a gente saia melhor desse período de pandemia, para que a gente saia mais fortalecido. E que a gente possa investir o tempo nisso, assim como a gente muitas vezes investe um tempo ali rolando no feed das redes sociais e tal, que a gente possa investir um tempo nisso, na gente qualificar a nossa comunicação com as pessoas que a gente gosta, as pessoas que talvez a gente não gosta tanto, mas que a gente precisa conviver, seja no trabalho, seja em outras relações, que a gente possa realmente ouvir, querendo escutar, que a gente possa falar, conseguindo comunicar, enfim, que a gente consiga realmente ter essa troca, como tu disseste, de uma maneira gradativa e com paciência, porque nada é instantâneo. Assim como a tua trajetória, eu imagino, no voluntariado também não foi instantâneo, foram tantas e tantas ações que tu te relacionou até chegar hoje nesse momento tão inspirador que tu tá da tua trajetória, da tua carreira. Eu acredito que sim, e eu olho para trás, assim, eu me sinto muito honrada por todos os privilégios que eu também tive, porque eu venho do meio privilegiado. E o que eu gosto de poder
fazer o melhor a partir disso, assim. Então, me sinto sempre em dívida, porque eu ganho muito mais com o voluntariado do que eu entrego. E através da comunicação não violenta, eu consigo equilibrar essa balança, porque eu percebo que, de fato, isso faz sentido na vida das pessoas e ressignifica as nossas relações. Porque para que a gente possa ser feliz, nós precisamos ter relacionamentos de qualidade. E a gente constrói isso principalmente através da nossa comunicação. Então é algo que eu tento levar adiante com muita humildade, mas conseguindo honrar também essa trajetória que eu pude construir com a ajuda e apoio de muitas pessoas. Gabriela, agora eu vou me despedir de ti e vou te agradecer o teu tempo, que foi muito especial e inspirador para nós. E aí quero lembrar também o público que está nos ouvindo que no site destaquesbomexemplo.gruposinos.com.br dá para conhecer a biografia mais completa da Gabriela e também ver todo mundo que está concorrendo ali ao Destaques Bom Exemplo e fazer a sua votação. É bem importante para nós essa participação. Gabriela, muito obrigada e bom trabalho para ti aí em Blumenau. Nosso grande abraço. Muito obrigada igualmente. Um bom final de semana para todo mundo.